Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Nós vamos continuar a nossa série de autismo hoje e nós temos uma convidada especial, uma convidada que é ouvinte nossa, né, Edson? Nós descobrimos, ela é fã do nosso canal, dá o like, curte, compartilha nossos vídeos. Aliás, se você gostar, deixa seu like, curta, compartilhe os vídeos. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Estamos com quase 6 mil inscritos. E hoje nós temos a Zuleika Menezes. A Zuleika, eu não vou falar muito da vida dela, porque quem vai falar da vida dela é ela. Ela teve a vida, ela mudou a vida em função do filho autista. Ela é mãe de autista, né? Descobriu isso alguns anos atrás, alguns anos onde o diagnóstico era um pouco mais difícil. E a Zuleika tem uma história muito bonita, ela vai passar essa experiência para a gente. Bem-vindo, Zuleika. Muito obrigada, e obrigada por estar aqui. Né? Eu é que agradeço. Você é uma pessoa muito querida, muito agradável, e você tem uma experiência muito bonita. Eu ia começar te perguntando, Zuleika, como é que foi que você percebeu, como que você teve as primeiras percepções que seu filho era autista? Você achava que ele era uma criança diferente. Como é que foi isso aí? Sim. Conta a história do Rei Arthur aí pra gente. Antes disso, você não falou quem que é a Zuleika. Falei quem é a Zuleika. Ela vai contar a profissão pra gente, porque a vida dela mudou. Ela veio de uma profissão e foi para outra profissão em função do seu filho. Verdade. Uma história muito bonita. Vai lá, Zuleika, como é que foi? Do reizinho Arthur. Que do rei Arthur. Né? Porque ele é o rei entre as mulheres lá, né? O bendito fruto você entre as mulheres. Você tem 4 filhas. Tenho 4 filhas. E você? Ele é o último. Ele é o último. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Então, foi isso. Quando ele tinha 8 meses, você falou de autismo. Eu não sabia nada de autismo. Não fazia... Na minha concepção, autista era aquele que eu assisti num filme que chamava... Meu Filho, Meu Mundo. Tinha uma criança que ficava lá balançando toda, né? Se balançando, e não falava, era não verbal, tudo. Então, eu achava que autismo era aquilo. Então, nunca nem Quer dizer, nem você liguei. teve um estereótipo do autismo Exatamente. no filme, é isso. Se meu filho não é assim, ele não é autista. Né? E, na verdade, nem passou pela minha cabeça isso. Aí, aos 8 meses, ele já começou a dar dicas que ele era diferente. Ele ficava... sozinho, muito tranquilo. Então, se outra criança ia brincar, ele não olhava para outra criança. É como se não existisse o ser humano. Existia o objeto. Sabe? Então, um mundo à parte. Um mundo à parte. É muito coisa. Mas, não entendendo o que era aquilo, achava até que ele está brincando. Pegava carrinhos e só assim, enfileirava. E tá bom. Eu ia para a igreja, deixava ele lá na crechezinha da igreja, e aí me falavam assim. Eu falava, tudo bem? Depois que eu vinha do culto, tudo bem. Aí o professor, nossa, o Arthur só tem um problema, a gente esquecer que ele está aqui. Aquilo para mim, ela pensava que ela estava assim, falando, poxa, olha que legal, teu filho que não faz nada. Que bonzinho. Né? Que menino bonzinho. E de repente não era nada disso, né? Não faz nada, ele esquece que o menino está ali. Então era assim. E um dia... eu acordava, eu não estava ainda trabalhando, nessa época eu já tinha parado de trabalhar, e tudo para mim era muito tranquilo, eu tinha horário para fazer tudo, então eu acordava, já deixava a mamadeira dele pronta, e deixava ali perto, ele pegava a mamadeira. Um dia, saí da rotina, e a mamadeira não estava pronta, ele começou a gritar, mas esse menino gritava, de uma forma que... Quer dizer, você quebrou a rotina dele. Quebrei a rotina dele. Mas também não entendendo isso. Até então, não sabia de nada, né, do que estava se passando. E peguei e fiz a mamadeira. Ele arremessou, sem brincadeira, ele estava no berço, ele arremessou a mamadeira de uma tal forma que eu falei, nossa, mas que menino mal educado, o que ele pensa que ele é? Ele vai ficar esperto. Aí peguei a mamadeira, coloquei assim na mãozinha dele e fiz ele pegar. Eu falei, agora você vai tomar a mamadeira. E ele de novo jogou e se irritou. E o choro de uma criança que não é birra, que é uma criança que está que até então essa criança é birrenta. Até então era birrenta, mal educada. Falei, vai começar. Você deve ter ouvido muito isso mimado. Na sua vida, né? E
Ali até então eu também estava pensando isso. Tava, opa, ele vai ficar esperto comigo. Aí eu peguei o choro, o que diferencia o choro de uma birra e de um desregulado, quando ele está desregulado, é a hora que termina, é do nada. Não termina porque você bateu palminha ou porque você mudou. Não, ele, opa, passou. É muito louco. Você olha para aquilo e fala, o que está acontecendo, né? E aí, do nada, passou a birra, parou, e ele pegou a mamadeira e tomou. Bom, passou aquilo, e aí começou a eu ver que... Eu reparar que quando eu mudava ele, por exemplo, do local, eu ia fazer ele dormir no colo, não queria. Tinha que dormir do lado do berço, da mesma forma. Aquilo estava 4 filhos. O que esse menino veio para ensinar? O que ele está pensando que ele Tinha é? que ser metodicamente, ele tinha que dormir de um jeito. De um jeito. Se não fosse daquele jeito, não dormia. Tinha que Ele cumprir tava- aquela rotina. aquela rotina. E aí eu comecei a perceber Aquele ritual, isso. né? Ritual. Eu comecei a perceber isso. Está muito estranho. Tudo era muito... Saía, ele se descontrolava exatamente, pensava eu que era birra, mas era um descontrole emocional ali. Era um descontrole. Está errado alguma coisa, né? Bom, isso foi indo, isso com 8 meses, foi passando, ele teve o episódio de imitar os cães. Eu Como tinha é um que era cão. isso? Ele amava o cão. Era ele e o cão. Não tinha criança, não tinha os irmãos, não tinha ninguém. Era ele e o cão, a vida dele. Era um cão grande, acho que não é pastor, não lembro agora o nome, e ele pegava e ia lá, cheirava a comida dele e comia comida. Comia a ração do cão. Comia. Comecei a tirar a ração, lógico, não ia deixar meu filho comer ração, mas ele Ah. comia a ração. Bom, tirei a ração. Ele Foi imitava. impacto para você ver aquilo? Quando você Ai, viu a era primeira ruim, vez? doía. Apesar de as pessoas rirem, ai, que engraçado. Ele começa, não é engraçado, não tem nada engraçado para a mãe. Se alguém fala até que isso é constrangedor para você, né? Para mim era constrangedor. É essa a palavra. Eu me constrangia de ver ele fazer aquilo. Ele imitava exatamente. Eu acho que tanto observar o cão, ele coçava a orelhinha assim, ó. Sabe como o cão coça? Ele coçava a orelhinha, ele cheirava os pés de quem chegava. Minha visita, ele ia lá. Cheirava o pé da sua visita. E aí as pessoas, eu não sei, eu não estou julgando ninguém, porque também, como eu, Que não sabia. é um comportamento muito Que você não diferente, sabe né? o que Quer fazer. dizer, alguém... Só que riam, né? Ai, que bonitinho, que engraçado. Ai, Arthur, você imita o cão. E ali Arthur tirava ele da sala, fazia... E é sempre assim. Então, essas pequenas coisas que parecem pequenas, mas já está mexendo com a cabeça. Já está diferenciando de tudo que parecia que era o normal, né? Não sei se pode falar isso. Mas era complicado. E aí você foi caminhando nessa trajetória. Então, aí eu já sabia, falava, tá tudo errado, tá diferente, ele Então, é diferente. naquela época, você já tinha 3 filhas, né? 4 filhos. 4 filhas. Não, quer dizer, você não Ou era seja, mãe de não primeira era mãe de primeira viagem, viagem. né? Então, para mim, dava estava tudo pra- machucando. Aí eu comentava isso em casa, comentava com meu pai, com a minha mãe. Meu pai falava, não, filha, menino é assim mesmo. Menino, ele é lento para aprender, ele é lento para fazer. Outra, o primeiro menino foi desejado por todos, né? Então, no caso, seria um mimado. Porque quando até no dia do ultrassom, elas foram comigo, as 4. Nossa, foi uma festa. Isso aí foi... Foi. O médico, eu contei para ele. Foi quando ele nasceu, como é que foi lá? Tava... Não, é verdade. Quando ele nasceu, foi no dia do meu aniversário. Olha Então, eu falei, bom, presente Que divino, né? presentão, Presente divino. né? Então, as meninas chegaram, elas são festeiras até hoje, chegaram com bolo e a enfermeira com o Arthur. Então, foi assim, uma festa. Um festão foi, no quarto. tal. Né? E uma das coisas que depois de conversando com médicos, tudo, a gente chegou, ele foi diferente ali. Ele abriu o olhinho com 1 semana, em casa ele abriu o olhinho. Ele era muito devagar, tudo. Todo o desenvolvimento dele, ele andou com 1 ano e meio.
E o parto dele foi normal, foi tranquilo? Foi cesárea. Foi cesárea, nasceu Foi. bem, não Foi. teve Ele, nenhuma e intercorrência. uma coisa também que eu vou falar com É. vocês, que eu também não entendo, porque eu não sou médico e É. tal, mas não tem aquele negócio de apigar? Sim, sim. Então, o dele foi o único que foi 8 ponto alguma coisa. O das meninas foi tudo 9 e 10. Não, Mas o oito é uma 8 boa foi. nota. Boa nota, ele falou para mim, mas já diferencia. E aí foi porque ele demorou para chorar. O médico brincou, sabe? É que eu não te contei, você tem 4 irmãs. Quer dizer, eu contei para ele que ele tem 4 irmãs, então ele já ele falou, nem vou chorar, nem vou fazer nada. Ou já nasce chorando. Aí foi ao contrário, ele falou assim, eu vou contar para ele que ele tem 4 irmãs, aí que ele chorou. Mas ele demorou um pouquinho mais para chorar, acho que foi isso, assim, nasceu um pouquinho mais Mas a escuro. nota era boa. A nota boa, Então, né? uma nota normal, ele ganhou. E também, aí teve esse fato. Então, quer dizer, o Arthur, ele foi muito querido. Aí, na época, foi fazer ultrassom antes para fazer. As meninas, eu falei para o doutor, eu estou com minhas filhas aí. E está todo mundo querendo saber se é menino ou menina, porque nós queremos um menino. E se não tiver um menino, doutor, eu vou tentar outro. Eu vou tentar de novo, porque eu quero um menino. Aí ele brincou, fez lá e ele foi dar notícia lá no hall, lá para todo mundo que era menina. Foi uma festa, que era menino. Agora me conta uma coisa. Então você percebeu que ele era diferente. Percebi. Conta a saga, o que você ouviu dos profissionais até chegar ao diagnóstico. Como é que foi isso aí? Então o Arthur, ele demorou para falar e demorou para andar. Isso eu já ia para o doutor, falar, doutor, mas Zuleika, calma, vai dar tudo certo. E tem um agravante. Como o doutor era o mesmo, o Arthur não parecia fazer nada. Ele gostava do médico, ele tinha confiança no médico. Então, o doutor não tinha nem como falar, porque parecia tudo normal na consulta. Entendeu? Porque ele olhava para o doutor, Mas ele quem pegava... vive o dia a dia sabe. Mas aí eu que tem alguma falava, eu coisa. chegava assim, doutor, é o seguinte, o Arthur, ele grita, ele tá gritando. Essa é uma boa para contar. O Arthur, chegava umas 11 horas da noite, um dia sim, um dia não, o Arthur gritava. Mas ele gritava. Meu ex-marido falava assim, faz esse menino parar, né? Pô, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. E toda vez esse menino gritando. Eu ia para a sala, ligava a televisão e o Arthur gritava. Eu falei, será que ele tem dor de ouvido? E aquela coisa de loucura. Isso foi até os 2 anos e meio. Sabe, dia sim, dia não, esse menino berrava. E quase o mesmo horário. Aí ligava para o doutor. Doutor, ele está gritando, o que eu faço? Desliga, vê se não é ouvido, aperta o ouvidinho. Mas não grita do mesmo jeito. Vou saber o que é. E do nada, parava. Tá, gente, passou anos. Eu descobri o que era isso. Era o lixeiro. O caminhão do lixo passava segunda, quarta e sexta e fazia um barulho. Ele tinha uma sensibilidade. E eu acho que o barulho, ele não sabia o que era. Aquele barulho do... Gente, mas você acha que eu ia descobrir isso como? É difícil. Como? Nossa, ele é sensível Era ao barulho do caminhão. E assustava ele. Isso assustava, incomodava. E como era à noite. Então, você imagina, o caminhão passava à noite, meia-noite, madrugada. E aí, aqui, não tinha barulho a casa estava em silêncio, a rua estava em silêncio, estava tudo em silêncio, então o barulho devia ser maior do que... Sim. Mas você acha que eu ouvia o caminhão do lixo? Sim. Eu não ouvia, assim, eu não tinha essa... Talvez ele não tinha essa seleção ao barulho como a gente tem, né? A gente percebe, mas não é num grau exacerbado como aí vem a dele, medicina e né? consegue explicar, e a medicina consegue explicar isso, entendeu? É diferente que chega a ele, e o processamento dele é diferente, entendeu? Ele processa isso diferente. E o sistema sensorial dele é diferente, funciona diferente do nosso sistema sensorial. Totalmente. Então dá para perceber que a sensibilidade dos sistemas sensoriais dele para o barulho é diferente. Totalmente. Né? Fala do toque. Então, o toque é assim, apesar de eu não saber, eu não sabia nada, então eu acho que, sem querer, eu ajudei meu filho, sem querer. Assim, sem saber, eu ajudei. Por quê? O único menino, como eu falei, eu queria beijo, eu queria abraço, eu queria tocar ele, eu queria... que ele brincasse de bola comigo. É meu filho, o único menino, né?
Eu falava assim, eu queria que ele jogasse a bola na vizinha, quebrasse a vidraça, ela viesse reclamar. Ah, vai reclamar do meu filho? Eu falava assim, é menina. Brincadeira, mas eu só falava isso para as meninas. Ai, não vejo a hora que ele chute a bola e quebre a vidraça, era mesmo. Aí, o que que aconteceu? Eu sem saber, eu colocava ele assim, na parede e falava, joga a bola para a mamãe. E ele não jogava. Ele tem outra, a visão vai para outro lugar, sabe? Quando criança nem fazia por fazer. Poxa, o teu menino não sabe jogar bola? Sabe, aquilo ficava, olha, ensinei ele a jogar bola. Jogou, aprendeu a jogar bola comigo. Insistência. Mas não porque eu achei que ele, né, queria. Como eu ensinei ele a beijar. Então, eu pegava nele, ele querendo ou não, ele Na fazia... verdade, amor de mãe é uma coisa. Por insistência, o amor de mãe ensina, ensina. E, na verdade, você sem saber, você está fazendo uma grande terapia nele. Exatamente. Você já estava fazendo terapia. É isso que eu falo hoje com as mães de autismo. Eu falo, faz, beija, abraça, Ensina. Tenha paciência. A paciência é tudo, né? Hoje, como educadora, eu tenho essa paciência que eu aprendi a ter lá com a mamãe, né? E aí foi isso, e o toque. E aí, ele não ficava, ele ficava pelado. Podia estar, ele não queria roupa. E você não entendia? Eu não entendi. Teve um dia que ele pegou, eu estava com nesse tempo, ele já estava com uns 4 aninhos, eu dei um cachorro para ele, porque o meu morreu, o dele, né? E eu comprei um São Bernardo. Por que eu comprei um cachorro grande? Eu falei, você é louca comprar um cachorro maior ainda? Porque ele não sabia nem medir a força dele, ele tinha muita força. E é uma das coisas que eu ouço muitas mães falarem, meu filho tem força, eu não sei de onde sai aquela força toda. Quer dizer, para ele não machucar um cachorro menor, né? Porque uma vez ele pegou um gatinho, ele foi agradar o gatinho, ele quase estrangulou o gato. Então eu já fiquei pensando, ele não consegue medir a força. Não, eu vou, sem saber ainda que era autista, tá? Foi tudo instinto de mãe. Porque toda a sensibilidade é diferente. É diferente. Toda, exatamente. Os 5 sentidos lá, tudo é diferente. Os 5 sentidos são diferentes. Exatamente. Funcionam de modo diferente. E por que ele andava pelado? Então, eu acredito porque ele a pele, né? Acho que o sentido assim fica mais. Então, tudo irritava ele. Chegava. É mais sensível ao toque. Muito mais sensível ao toque. A sensibilidade, até etiqueta, sabe? Até hoje ele faz isso. Ontem como ele se fosse uma etiqueta desse tamanho. Por quê? Você tem 1,92 m, hoje tem 1,92 m. 1,92 m. O que uma etiqueta desse tamanho faz? Ele falou assim, por favor. Assim, sabe? Aí eu tirei. Uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade. Então... E aí você foi caminhando. Fui caminhando. O que você foi procurando? Como é que você foi achando o caminho do seu filho para o diagnóstico? Como é que foi isso aí? Eu primeiro fui em psicólogos, passar em psicólogos, falaram assim, ainda é muito novo, porque eu já comecei com 3 aninhos, eu já queria entender, porque então, quando ele começou a falar, ele falava corretamente. Mas com os S's parecendo... Não parecia um adulto, né? Eu falei, mas não passou pelo tati-bitati, sabe? Aquela... Não gaguejou, não... Passou, parecia que não ia falar, de repente, quando fala até com os S's. Eu estou muito bem, assim, bem... Não é eu estou muito bem, eu estou. Bom, assim, aí passou por isso, tá estranho, tá muito estranho, tem algo errado aí. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei passando aí, um dia, uma visita minha, falou assim, Zuleika, eu vou te indicar um geneticista tal, porque eu também acho que ele é diferente. Ela era enfermeira, é uma deputada. Ela é enfermeira e ela falou, tem alguma coisa realmente diferente no teu filho. Eu concordo com você, porque eu comentava. Já é um olhar da área de saúde. Da área de saúde. Foi o primeiro que Olha, foi a mão que eu precisava ali. Eu falei, eu não tô louca. Entendeu? E eu confiava muito nela, era uma pessoa, e o marido dela é médico. Porque até então você está num conflito interno ferrado. Restante da família falando que é tudo normal, os amigos também. Os amigos também. A escola também. Né? Até o pai também. Só eu. Não, ele é diferente. E outra, como eu falei para você, eu tinha 4 filhas.
totalmente, eu sou uma mãe que observo tudo, eu sou observadora, tá? Então, tá tudo errado, tá tudo errado. E dói, porque você chega uma hora e fala, eu quero qualidade de vida, seja o que for, né? Não sei, mas tá, preciso que ele descubra. Aí passei, aí... E essa saga que eu vou contar para vocês é a saga da maioria dos pais Talvez de hoje o caminho 2012. deva ser Hoje mais sim, curto, mas de né? 2000, eu estou falando de 2012, 2010, isso, né? é difícil. Foi isso, sabe? Então, hoje está diferente, mas eu tenho certeza que as mães que hoje o filho é autista adolescente passou por isso. Então, era psicólogo. Aí, quando começou a fase de escola, que eu coloquei ele com 5 aninhos na escola, foi a pior coisa da minha vida. 5. Coloquei com 4. Aí ele não se enturmava, eu tinha que ser chamada toda hora. Teve uma vez que ele passou mal, vomitou, e ninguém conseguiu encostar nele. Encostar nem para limpar ele. Ele começou a gritar. Ele é forte, eu falei, ligar, eu tive que ir lá, acalmá-lo, fazer toda a limpeza, levar ele para casa. Até então, uma criança birrenta, mimada. Exatamente. Uma criança... E a escola, na época, era uma escola particular, cristã, convidou para eu retirá-lo. Caramba, meu Deus. Aí é ruim para você, né? Para a família, para todo mundo, né? Foi, por que tirar? Porque você se sente excluída da sociedade. Tem toda a parte de preconceito, e agora, o que eu faço, né? Então, eu passei por isso. Dias de angústia. Geneticista, psicólogo, psiquiatra, todos, passei por tudo. Não tive diagnóstico. O que te falavam? Mãe, eu acho que o problema é com você é muito permissiva. Mãe, olha, mãe... Você chegou a ler isso num laudo, né? Li isso no laudo de uma psicopedagoga. E olha, não era barato, não. Psicopedagoga, mãe permissiva. Mãe permissiva. Caramba! E não foi nada assim. E aí entra num espiral, porque seu filho não tem um diagnóstico e você pira junto, né? Exatamente. Você fica ruim, né? O que eu vou fazer? O que eu faço para ajudar? Você está praticamente, é você e seu filho, você está sozinha. Sozinha. Eu não tinha eu te falando, nem as meninas. Mãe, imagina, ele é lindo, ele é fofo, é o jeito dele, sabe? Todo mundo, é o jeito dele, Por quê? Aí eu volto a te falar. Ele é nível 2 de suporte hoje. Antigamente falava nível 2, uma coisa assim. Agora que é nível 2 de suporte. Por quê? Porque o 1 e o 2, nós falamos assim, mas é mais fácil. A gente sofre, por que isso? Porque parece muito com um TDAH, parece com nada, parece que é birra. Próximo à normalidade, não é. Você entende? Então fica, por isso que eu... Normalidade eu digo, normalidade não que seja uma criança perfeita, mas eles são diferentes. O sistema sensitivo deles é diferente, né? Bom, doutor Marcelo, como médico, você sabe que ele é deficiente. O autismo é tido como deficiência. Pronto, ponto final. Não adianta a mamãe falar assim, a mãe querer, não sei, falar, é só como dizer, uma síndrome. Mas uma síndrome e esse espectro muito próximo ao normal deixa o diagnóstico mais difícil. Mais difícil. Né? Então, o que acontece? Sim, é considerado uma deficiência. É considerado uma deficiência. E isso acontece principalmente porque o cérebro funciona de modo diferente. De modo que há uma deficiência na comunicação social e todos os canais... E na percepção social. Isso, e todos os canais de comunicação modificados, com função diferente. Por exemplo, para que haja comunicação social e comunicação entre as pessoas, nós usamos os nossos diferentes canais de comunicação. Eu vou dar um exemplo. No mundo da comunicação, fora ser humano, tem o WhatsApp, que é um canal de comunicação, tem o e-mail, que é um outro canal de comunicação, tem a carta que nós escrevemos e colocamos na caixa do correio, é um outro modo de comunicação, né? Então, os nossos sistemas sensoriais são os nossos diferentes canais de comunicação. Então, o ser humano tem um canal de comunicação em relação à linguagem, no caso a linguagem falada, tem a linguagem escrita, que é um outro canal de comunicação, tem a linguagem de compreensão, né? E uma pessoa em que o cérebro funciona diferente poderá ter
maior ou menor grau de dificuldade nesses diferentes canais de comunicação. Inclusive, a sensibilidade da pele é um canal de É comunicação. um canal de O comunicação. toque é um canal de Correto. comunicação, né? E dependendo de como nós tocamos uma pessoa com autismo, né, Ela pode a ter uma inter- reação diferente. a interpretação e a reação pode ser completamente oposta, oposta dependendo ao da que você pessoa espera, ao padrão, né? e dependendo do padrão do estímulo, né? Ou seja, a pessoa autista, né, nós sabemos que a comunicação social está diferente. E além da comunicação social que está diferente, né, e isso inclui desde comunicação verbal, falada, linguagem falada, verbal, de compreensão, assim como a própria linguagem não corporal, né, a sensibilidade da pele, a sensibilidade de vários outros tipos, além da visual, a auditiva, né, auditiva. Então, todos auditiva, esses, ela deu um exemplo. verdade, caminhão do todos lixo, esses né? canais de sensibilidade estão alterados, e isso faz com que, uma vez que existe a alteração dos canais de comunicação, as pessoas têm atraso na linguagem, as pessoas gritam, né? As pessoas podem não conseguir fazer amigos, então acaba sendo uma criança isolada, né? E sem você perceber, só de nós sabermos que o canal de comunicação está diferente, aí nós podemos citar várias consequências, que são os sintomas do autismo, né? E isso é importante. Fora isso, um comportamento de restrição, por exemplo, a pessoa pode ser muito boa em matemática e fica restrito à matemática, por exemplo, ou muito boa na língua portuguesa e recitar poemas e poemas, porque o canal de comunicação dele conseguiu o melhor desempenho, perfeição quase, a perfeição na língua portuguesa, É. a perfeição na matemática, faz todos os cálculos de cabeça, por exemplo. Uma vez que tem dificuldade de desenvolver outras áreas, acaba desenvolvendo as áreas propícias, né, que os canais de comunicação estão permitindo, né? E fora isso, a questão da estereotipia, né? Ou seja, a questão de ficar girando, de mexer na cabeça o tempo todo. Coçar lá, É, coçar. Ele ficava observa girando, ele gira. Ele ainda gira. Então, Ele quer se Zuleika, para poder se ajudar, regular, né? para poder ajudar os ouvintes que têm uma criança diferente em casa, fala pra gente os principais sintomas que ele tem. O que fez com que você sentisse que ela é diferente? Você já citou alguns. Tenta lembrar de mais, porque assim nós... A audição. Ele não gosta de barulho, fogos, por exemplo. Eu fui passar o Ano Novo com ele no Rio de Janeiro, tive que sair antes dos fogos, porque ele desregula totalmente, aí ele começa a gritar conforme o barulho. Eu acho que ele ouve... Ele tem quase a percepção de um cachorro, vamos assim dizer, né? Não aguenta ouvir fogos. Não. Uma audição muito aguçada. Muito aguçada. Então, eu já sentia isso. Outra coisa eles têm foco, hiperfoco em algumas coisas. O hiperfoco também é bem... dá para notar bem. Por exemplo, os carrinhos, criança brinca de qualquer jeito, ele empilha, fica tudo muito ordenado, né? Outra, ele tinha uma caixa de bonequinhos, e a caixa, ele vivia com aquela caixa para lá para cá, você não podia tirar. Eu acho que aquilo é a segurança, não sei, para ele estar em algum local, ele precisava daquilo. Então, eu acho assim, eu não vou fazer nada, aquilo... É como se eu entrasse naqueles bonequinhos e ali eu ficasse e tivesse... Esse é meu mundo. Meu mundo, e regula, sabe? É como se ele ficasse bem. Ele se concentrava naquela caixinha dele, no brinquedo dele. No brinquedo, e ficava bem. Como é que você falou de girar? Eles ficam girando, rodam entre si. Eu descobri depois, vendo ele também, não foi nem estudando, foi que ele, quando ele estava ou muito nervoso, ou muito feliz, ou muito, assim, com uma ansiedade, alguma coisa, ele girava. Quando eu ligava o liquidificador, eu fechava a porta para ligar o liquidificador ou alguma coisa para ele não ir tanto barulho para outro cômodo. Eu tinha que ligar, tinha que passar aspirador na casa. E ele começava a pular, conforme o barulho.
Entendeu? Então, quando ele Pra descobriu dar que eu uma não ia desligar mais, que eu falava, não, então tampa o ouvido, porque eu preciso fazer. Por isso que eu te falei que eu não era permissiva, que eu tentava fazer ele ficar no ambiente. Até então, E ele pulava para pulava regular, é como se para ele regular. estivesse Então regulando tá aquele barulho. aquela sensibilidade esquisita, né? Exatamente. Então ele usa, ou roda, quando ele está feliz, ele roda, ele roda, ele roda, ainda ele roda. Às vezes eu pego ele no quarto, eu bato para entrar, e quando, por um acaso, tem que entrar rápido para pegar alguma coisa, eu vejo ele rodando, às vezes. E aí você Aí, opa, desculpa aí. Porque agora ele já é um que moço, né? Então, tem o quê? essa... 15 anos? 17. 17 anos, cara, É. emoção. Né? 1,92 m. 1,92 m. Não. Garotão, hein? Então, e aí tem isso, então tem tudo. Pá, uma coisa que tem que se falar muito é a seletividade alimentar. Essa eu acho que é o que pega mais, porque na minha casa tudo voava. Eu falo assim, os alimentos tinham asas. Porque ele via no prato, ele não quero, irritava. Como eu fiz para fazer isso? Colocava no prato e eu falava assim, não é só para você ver, não precisa comer. Aí, de vez em quando, ele falava, é para ver ou para comer? Aí eu falava, é para ver. Era bem isso. Então, eu colocava para ele não jogar, porque ele jogava longe, porque ele não queria aquilo. E aí eu descobri também, hoje eu sei que tem estudos, mas na época foi assim, que ele tinha sensibilidade até da consistência. Se o cheiro não agrada. O cheiro, ele não vai na feira até hoje. Ele não consegue, eu acho que ele sente Eu todos os cheiros imagino, juntos. sabe por que eu imagino, Zé? Que eu sou vegetariano. Assim, eu nasci assim. Eu conto para as pessoas, eu nasci com defeito. Não suporto ver nem frango, nem peixe, nem carne. Porque o cheiro te incomoda, me né? incomoda de um dia. Lá no hospital, a menina começou a comer um frango desfiado pálido na minha frente. Eu não aguentei. Eu falei, olha, se dá licença, eu vou sentar com meu amigo aqui e tal. Senão eu ia vomitar na... Eu imagino que é o autista, isso, então. É exatamente, doutor Marcelo, exatamente isso. E eu fui descobrindo isso aos não poucos. É porque eu quero, não é porque eu sou mal educado, é porque eu não aguento. É exatamente isso. Porque, por exemplo, você tem uma sensibilidade. Não, uma sensibilidade mas olha, hipersensibilidade a isso. E olfativa que você não aguenta. Eu vi no hands-on. Uma coisa assim, que vocês estavam falando, não lembro em qual, agora no momento. Que todo o paladar você sente, porque você sente o cheiro, não é? Sim. Se você tapar o nariz, você não vai, não é? Foi do som, e foi da Covid também. Vocês até falaram isso, se você tapar o nariz, você não sente o gosto, não é isso? Então, eu acredito que... É uma interação. E ele não consegue na feira por conta do barulho e do cheiro, porque é cheiro de peixe, é cheiro de verdura, imagina, isso que deve fazer uma bagunça. E fora o barulho da feira, as pessoas gritando, não falando alto, rindo. Eu adoro comer pastel na feira, não levo ele, não pode. Não posso, eu levo o pastel na casa. Você chegou ao diagnóstico como? Então, aí um dia eu procurando na internet, já desesperada, porque ele já ia fazer 5 anos. Você sozinha com ele, né? Passava por diversos profissionais da saúde e nada. E profissionais que eu conheci, que eu admirava. E eu não falava... não tem jeito. Nossa, foi... Só que eu precisava de terapia, eu acho. Ali já estava precisando. Ali se falasse, você precisa, eu preciso mesmo. Porque eu já estava assim... Esse dia, eu já estava pedindo para Deus só. Eu falava, só Deus para me ajudar. Eu comecei até... Você era religiosa. Eu comecei isso. Aí eu peguei, ajoelhei no chão e falei assim, eu preciso de uma luz. E eu fui para a internet buscar não sei o quê. Não sei, eu fui buscar, falar sobre... Não era autismo, só sei disso. Não era autismo, não era nada. Você não fazia ideia que podia ser? Nem liguei, nunca, não tinha ligado. Essa palavra nem existia no meu vocabulário. Aí tinha uma pesquisa no Hospital das Clínicas pedindo crianças com TDAH. E eu, é agora. Escrevi o Arthur lá, me inscrevi. Isso eu acho que era... nem demorou. Passou uns 2 ou 3 dias, me chamaram. Era dia 11 de novembro de 2011. Marcante essa data, hein? Foi marcante. Cheguei lá de manhã e o Arthur nós passamos o dia inteiro lá, o dia inteiro.
nessa pesquisa tinha almoço, tinha brinquedos para ele, sabe? É como se eu estivesse na minha casa, assim. Então, o que o Arthur fez? Ele ficou embaixo tudo que ele fazia em casa, ele fez lá. Ele ficou um pouco mais. Ele ficava embaixo da mesa, aí porque... Não, isso eu vou contar também. Outra coisa, não sei se era por causa da luz ou por causa do barulho, eu não podia ir em restaurante que ele ficava embaixo da mesa. Parecia o cachorrinho mesmo, sabe? Cheguei a dar comida a ele assim. Era bem complicado. E você era permissivo. Era bem O complicado. problema estava com a mãe. O problema estava com a mãe. Eu imagino os outros olhando, quem está ao menino. redor olhando, meu, mas que moleque mal educado, Isso, né? exatamente. Que mãe. Quer dizer... Fora o meu ex-marido que tinha vergonha, né? Porque Imagino, ele ficava envergonhado do menino ficar ali. imagino. Porque realmente a falta de conhecimento da sociedade sobre determinados temas da saúde faz com que que a sociedade tenha preconceito e acaba limitando mais ainda a vida das pessoas, tanto da família como Não, do é próprio, uma espiral, da né, própria Edson? pessoa. Vai piorando tudo, né? Mas, É doutor verdade. Marcelo, uma coisa que eu falo para todos os pais, hoje mais ainda, não deixa de sair com seu filho, não deixa de mostrar para ele a vida, não deixa, porque isso vai ajudando tanto a família quanto as Se pessoas. dane o ambiente, né? Tantas pessoas, elas têm que aprender a conviver com isso. E não somente isso, sair significa oferecer estímulos novos para a criança. Exatamente. Isso significa que sair de casa, claro, num ambiente mais ou menos controlado, é uma forma de terapia. Então, é uma forma eu não sabia de disso, mas... estimular a plasticidade neural. Então, não deixe de sair com seu filho. E aí? Então, Vamos aí lá. cheguei no Hospital das Clínicas, fez todos os... ele passou o brinquedo, aí perceberam, né, que ele vivia assim. Outra coisa, ele não falava com ninguém, os brinquedos, a forma de brincar era muito diferente, era empilhando tudo, por cores ou por formas. Aí ele tinha Quer dizer, o jeito tudo dele. muito sistemático. Tudo muito sistemático. Bom, chegou 6 horas da tarde, 18 horas. Mãe, vamos lá conversar, tal, o Arthur comigo. O seu filho é autista. Caramba! E Ou aí? seja, na verdade, a equipe médica e de saúde, né, provavelmente lá tinha médicos, tinha tudo. fisioterapeutas, tinha fonoaudiólogos, ou Todo seja, tipo. uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Eles observaram o Arthur o dia inteiro. dia inteiro. Fora a anamnese que eles fizeram comigo, entendeu? Ou seja, bons médicos, Maravilhosos. bons profissionais da saúde. Maravilhosos, porque ninguém nunca tinha nem comentado algo assim. E você ouviu essa palavra, Não. qual foi o impacto Meu filho em você? não é autista, doutores. Assim, exatamente o que eu estou fazendo aqui, olhando para os... Porque eu acho que eram uns 3. Você não aceitou? Não, meu filho é autista. Aí eu lembrei do filme. Meu filho olha para mim, meu filho não fica rodando, roda um pouco, mas não fica rodando o tempo. Roda um pouquinho. Um pouco, Só um pouquinho. E aquelas papeladas era encaminhamento para o AMA, encaminhamento para o CAPSE. E eu vi todo aquele papel, peguei todos. Tem tudo, lógico. Peguei, pôs na minha bolsa e fui embora. Então a primeira reação foi de não concordar com o diagnóstico. Não concordou, foi choque para você. Porque provavelmente, num primeiro momento, você foi mesma primeiro tinha um preconceito sobre O autismo. o termo autismo. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, total. Tá? Total. E aí já imaginei meu filho balançando lá, tá? Saí. Não sabia o que fazer. E ele foi excluído da pesquisa, é claro. Né? Foi excluído da pesquisa que era TDAH. Uhum. E não autismo. Não. Aí você se sentiu mais sozinha ainda. Nossa, não, cheguei em casa, todo mundo, como foi? Foi nada, como sempre, nada. O Arthur é perfeito. Mas tá? foi tudo, né? E, assim, não sabendo o que fazer. E aí, dentro de mim, eu falei, autismo? O que é autismo? Não, aquela coisa... Olha, fiquei 1 mês sem contar para ninguém. 1 mês. Imagina 1 mês, parece que é rápido, mas não é. Nem pro teu marido, Pra nem ninguém. pra Falei ninguém. para todo mundo que era normal. Peguei todos os papéis, fui ler tudo. Fui pro Dr. Google, né? Que a gente vai lá. Google, E lá eu pesquisando, tinha uma avaliação que a gente fazia por internet. Faz isso,
faz isso, faz isso. No final, meu filho é autista. Mas Preencheu os Preencheu critérios no- daquele assim, formulário presente um no... diagnóstico óbvio, né? o que eu vou fazer? Tenho 4 filhas normais. Eu estou falando normal, assim, porque na minha cabeça era normal tudo. O que eu vou fazer? Demorou quanto tempo para você aceitar o diagnóstico? Ó, na verdade, então, ali eu falei, vou ter que fazer alguma coisa com todos esses papéis, com todas essas informações, vou ter que fazer alguma coisa. Ficar aqui não vai dar. Aí eu contei em casa. E qual foi a reação da família? Ninguém sabia o que era autismo. Até então eu já sabia, mas ninguém sabia. Você já estava, Eu já estava pesquisando há um mês, isso, há um né? mês. Tava... Então eu expliquei para todo mundo o que era. Falei, ele é o grau leve. Tinha isso, grau. Era grau leve, moderado. Ele é um grau leve para moderado, porque a parte social dele é bem comprometida. Bom, até ali, bem. Aí ficou todo mundo, será? Não, às vezes não. Aí vem aquela fase de negação. Negação, né? todo mundo negou e tal. Só que eu participei da pesquisa, eu vi os médicos, eu vi lá a equipe multidisciplinar, sabe? Quando você foi relembrar tudo aquilo, a seriedade daquilo, aquilo Os reforçou. caras estão certos. É. Fez com Só que que você ainda- aceitasse. A Só seriedade dos profissionais da saúde fez que eu ajudou. aceitasse, eu nem vou te falar que é aceitar completamente, sempre com uma dúvida. Aí fui para o CAPSI. No CAPSI, uma psicóloga falou assim, não sei, pode não ser. Você está querendo rotular o teu filho. Nossa, eu vim com o laudo do Hospital das Clínicas, eu rotular. Ainda ouvi, você está vendo? Ainda continuei Cara, ouvindo. A comunicação do profissional de saúde é muito importante, né? Então, mas ainda ouvi. É, Você percebe que ainda ouvi isso. Não parou eu ainda ouvir que eu... Mãe, você quer rotular teu filho. Eu não queria rotular meu filho, eu queria dar, né? Você queria uma verdade Queria para uma poder verdade. ajudar o seu filho. E ficou assim, fiquei mais um ano com essa dúvida, fazendo terapia, só que eu não gostei, na época do CAPSI, o atendimento deles lá na minha cidade era diferente, era junto com crianças com problemas mentais, com outros tipos de problemas. qual cidade que é? Taboão da Serra. Taboão. Casei no Taboão. Hoje tá bom, hoje nós temos políticas públicas, né? Lá. Você casou no Taboão? Casei no Taboão. Eu moro lá há muitos anos. Lá onde a gente passava para gravar o podcast antigo, lá para o Campo Limpo, Taboão é aqui à direita. É isso mesmo. Então, aí continuei ouvindo tudo isso um bom tempo. E um dia, eu já tinha uns 2 anos já de laudo, eu fui no Einstein. Tinha um doutor Fábio Sato lá, que trabalhava, psiquiatra. E me falaram que ele era o bambambam em autismo. Aí eu falei, vou lá. Tá. E foi uma coisa, foi muito legal. O cara era 10. Ele pegou, olhou para mim, o Arthur já entrou já. Ele já vai observando. Na verdade, quando a criança sai do seu ambiente, desregula já totalmente. Então, ali ele mostrava mesmo todo. Sempre que eu levava ele em algum médico, nossa, eu falava assim, brincava, baixava o espírito de autista, né? Porque ele fazia de tudo ali. E ele já começou. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, você veio aqui para eu falar que seu filho não é autista, né? Pior que eu até chorei lá. Falei, doutor, eu vim para ouvir isso. Ele falou, então, posso falar 2 coisas para você, uma boa e uma ruim. A boa é que ele compartilha o olhar. Né? Então, e o outro é que ele é autista. Você não consegue sair disso. Né? Tá. E o que eu faço com toda essa informação? Ele me explicou um monte. Ele foi 10. Ele me explicou como eu fazer para ele interagir com outra pessoa, como ensinar ele. Ele te ensinou uns caminhos. Uns caminhos bons, assim, que parece bobagem, mas é o melhor e que eu ensino todas as mães hoje.
Atenção compartilhada, ele falou. Ele tem atenção compartilhada. Quando você conseguir que ele olhe para você, é quando você vai dar os comandos. E foi muito bom. Ele gostava de algumas coisas específicas, então ele gostava de uns jogos que chamavam Minecraft. Lembro. Sabe, do Minecraft? Meu filho jogava, minha Meu filha filho também, também. adorava. Então, aí quando eu queria que ele olhasse para mim, eu falava, Minecraft! Eu falava assim. Aí ele, opa, tá falando. Aí ele olhava. E aí eu dava os comandos que eu queria. Ou vamos tomar café, ou vamos fazer isso. E aí depois começou o Mario Bros, sabe aquele bichinho, Mario Bros? Sim. E aí o aniversário dele eu fiz no Mario Bros. E um dia a professora falou assim, Zuleika, já é agosto, eu não consigo fazer o Arthur olhar para mim, o que eu faço? Eu não consigo essa interação com ele não gosta de mim, parece, né? Falei, vou fazer o seguinte, vou te dar um broche do Mario Bros. E você vai colocar, e ele vai te perguntar. Eu tenho certeza que ele vai te perguntar, nossa, você tem um broche do Mario Bros? Eu também tenho, uma coisa assim, ele vai falar. E quando ele falar, você pode dar se apresentar, ou falar o que você quiser, né, com ele. E foi dito e feito. Ele viu o broche. Ele viu o broche e falou para a professora: opa, você tem um broche do Mario Bros? Você gosta dele? Então, assim... Você tem que entrar no mundinho dele. Né? Aí ele fez a ligação. Que legal. Então, aquela aí ele passou a confiar na professora. Passou a confiar na professora. Ela tem algo em comum comigo. E era assim que a gente foi tratando das coisas. Então, eu queria conversar um pouco com ele, eu falava sobre o jogo, depois eu falava, olha, Arthur, tem que fazer isso, as coisas não são assim, Então, foi... Agora, me fala uma coisa, Zuleika, uma vez você teve o diagnóstico, eu queria que você falasse, na realidade, duas coisas. Como sua vida mudou? Você tinha uma profissão, foi parar em outra, enfim, parece que você mergulhou nesse mundo junto com ele. Mesmo. Como é que foi? Eu não voltei a trabalhar, eu trabalhava em hotelaria, porque eu não tinha confiança em quem cuidar dele. Como eu falei para você, desde os 8 meses ele era diferente, eu não tinha confiança. Aí eu parei de trabalhar e fui viver para o Arthur. Depois, essa saga, que foi buscar o diagnóstico, e depois o diagnóstico também. Porque aí não facilita. Facilita que você já sabe o que é. Bom, você entende o que Entende o que é. Começou, isso já então, é uma... a luta ali começa. Parece que são duas, a luta antes do diagnóstico e depois. Porque até hoje, né? Até hoje eu vivo o autismo na minha vida. Agora eu jovem, né? Então, o que eu fiz? A escola, nessa época que eu peguei o diagnóstico, ele foi convidado a se retirar. Eu não tive força para lutar, porque a gente sabe que tem direitos, a escola não poderia fazer isso. Hoje eu falo para todos os pais, você pode lutar, você tem direito, e a escola tem que ter seu filho, aceitar seu filho. Só que na época, o que eu pensava? Se ele não está bem, se não vão tratar ele bem, para que eu quero brigar? Mas lutar tem o seu aspecto positivo. Porque lutar obriga o hospital, não, obriga a escola a se atualizar. Obriga você os abre diretores, caminho para outras pessoas. Né? Isso, abrimos caminho para as outras pessoas. Ou seja, lutar significa, ao mesmo tempo, ensinar os professores, ensinar os diretores, os coordenadores, o que é o autismo. Mas isso era em 2012. Não, realmente. Você estava num processo inicial. Isso era uma barreira que você tinha que quebrar, Isso, exatamente. Por isso que eu quero contar essa parte. Eu não conseguia. Eu não consegui. E, na época... Você está fragilizada, cansada, andou tudo isso sozinha. Ali que eu te falo da rede de apoio. Porque ali já precisava. Ali eu já precisava ter a rede de apoio e eu não tive. Não tive porque... Não é nem por falta. Hoje eu acho que é mais fácil, porque todo mundo já fala sobre grandes autismo, movimentos a respeito, né? Mas lá não tinha. Acho que tem nada. Até um dia especial do autista, data dia especial. 2 de abril, Então, era difícil. E eu não tinha força, não. E naquele dia que eles convidaram meu filho para sair, eu peguei ele, coloquei no carro e falei, e agora? Onde ele vai estudar? Nossa, isso é angustiante. O que ele vai fazer? Onde eu vou pôr? Eu saí... Não, Quantos gente, anos ele tinha? 6 anos. Já depois de um ano do diagnóstico... Ele já tinha o diagnóstico?
Puxa E aí vida, eu coisa não chata, tinha. hein? Só que era eu ainda estava naquela fase de falar, quem sabe não é. Porque eu também não tinha. O único que me deu o laudo e que confirmou o Hospital das Clínicas, porque o CAPSI não confirmou, eles achavam que ainda tinha que ficar, porque esse negócio de diagnóstico precoce não existia, existe hoje. E ainda eu fiquei lutando para. Só que eu sabia que ele era autista ali, eu já estava certa, eu já tinha vestido vou lutar pelo meu filho. E aí eu saí, naquele dia foi muito triste, eu saí de escola em escola, e fui numa escola, e aí as escolas particulares eram muito longe, e eu sabia que ia ser terrível eu sair, pegar trânsito com ele no carro. Quando chegasse na escola, ele já estava todo desregulado, eu queria alguma coisa próxima. Eu fui, nada. Aí eu passei numa escola pública, e tinha uma criança, aí eu falei, você aceita a inclusão aqui, como que tá? Olha, mãe, tá ali, ó, você vai trocar 6 por meia dúzia. O menino, um autista, correndo lá, sozinho no pátio. Ai, não, eu falei, agora, o que eu faço? E eu sozinha, porque ninguém da minha família estava acreditando naquilo, Caramba, hein? não estava sentindo a minha dor. Aí E a dor dele? a dor dele. É muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu passei numa escola e o diretor, falei com o diretor, olha, essa é a última escola que eu venho, desculpa, mas me fala que você tem uma vaga para um autista, por favor. Aí ele falou, mãe, vamos tomar um café? Aí sentou e eu expliquei, ele falou, não sei nem o que é autismo, mas eu tenho essa vaga para você. Eu falei, pior, mais ainda. Eu falei, agora você tem que resolver tudo. Eu tenho uma que está no 3º ano. Isso lá no Taboão. Lá no Taboão. Eu tenho uma do 3º ano que eu preciso de vaga para ela também, porque eu tirei os 2 da escola particular. Porque se não servia para um, não servia para outro, né? E a minha pequena falou isso. Mãe, se não serve para ele, eu vou embora, quero ir embora também. E a gente foi. E aí eu consegui a vaga nessa escola, uma escola da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura do Taboão. Esse diretor abriu as portas para eu entrar, ajudar os professores a entender o Arthur. Meu, que isso? A dar o lanche Isso foi. Isso é inacreditável de você ver alguém no sistema público que tem essa sensibilidade. Foi, ele não sabia. Que não teve sensibilidade no sistema privado. Olha só, o cara teve a sensibilidade de transformar a escola. Foi o primeiro autista naquela escola. Olha só. E ali, que legal, foi ali que eu senti a força de poder lutar. Olha só, que importante. Que legal isso aí. Sabe quando nós falamos que o que vale é a intenção? Né? Tem um provérbio em que todos falam que vale a intenção. O diretor, ele tinha muita boa intenção. Um diretor muito bom. Não conhecia quase nada. Ele não precisava saber sobre o tema. Ele não precisava saber sobre o tema, mas o fato de ele ser uma pessoa boa e ter boa intenção e abrir as portas, o restante nós aprendemos. Foi. E conta o caminho de transformação dessa escola lá. O que você fez? Como é que foi isso aí? Foi muito bacana, porque aí o Arthur teve chegou... aceitação boa entre os professores e tal? Como é que foi isso porque aí... Não, e assim, só que eu perdi minha identidade. Eu fiquei a mãe do Arthur. Eu e a Isabela também, a irmã do Arthur. O Arthur passou a ser a peça central da escola. E aí eu entrei na escola, por exemplo. Virou rei de fato. Virou de rei de fato. E ele foi muito querido. E ali foi uma saga que eu tive que... Porque teve aceitação e teve a não aceitação. Tem os professores que também falam, sabe, a mãe entrar aqui, a mãe... Então, teve tudo. Não foi só... fácil. Tá? Sempre temos as duas opiniões. Exatamente. Então você achou caminhos abertos e barreiras. E barreiras. Nesse caminho tinha as barreiras, que eu passava por todas. Nossa, aí eu falei, não, agora vamos ver. E aí eu resolvi ver outras mães, procurar outras crianças autistas, ver o que... Aí eu fui e levando, aí comecei a achar autista, aí foi quando começou o boom, né, que todo mundo falava sobre autismo, e eu fui estudar. Aí eu vi que tinha muito, eu falei, vou fazer pedagogia. Vou estudar. Você saiu da hotelaria para fazer pedagogia? Eu falei, vou fazer pedagogia porque eu quero... Aí eu fiquei pensando, eu quero ensinar essas professoras a cuidar de autista. Eu quero... eu comecei a ver luz. Aí fui fazer pedagogia
E nisso, era tanta luta para inserir o autismo na rede, que eu fiz amizade com o secretário da Educação. Da De prefeitura. tanto ir Da falar do Arthur, prefeitura da lá, prefeitura. de Itaboão. De Itaboão. De Taboão da Serra. E aí? Maravilhoso, secretário. Ele abraçou a causa, Que legal, hein? doutor João Medeiros, um secretário e tanto da educação, e aí ele me abraçou. Aí tudo que eu falava, teve uma vez que eu tive problema, que o Arthur só estava com tablet, que aí jogaram o tablet na mão dele lá e tal, e eu falei, ele não está produzindo nada, ele tá, eu chego lá, eles têm uma coisa... Quer dizer, jogaram um tablet para ter sossego. Exatamente, Professor só ter que eu estava lá, sossego, né? Só que a mãe estava lá, a mãe estava de olho em tudo. É. E o Arthur, eu cheguei um dia, ele só usa, até hoje, isso aí é uma característica de todos, viu? Eles usam o capuz. O capuz, quando eles estão nervosos, eles põem o capuz e é como se ele se camuflasse. Eu não descobri Se isso também. isolasse do mundo. Se isolasse do mundo. Até hoje. Ele não veste moletom sem o capuz. E sem bolso. Comprei um sem bolso, tá lá. Ele precisa do bolso para pôr. E aí, cheguei lá na escola, nessa mesma escola, e o Arthur estava deitado. Assim, eu falei, desculpa, para ele dorme em casa. Eu quero meu filho ativo. E não, ele tem que... mãe, mas eu estou trabalhando a independência. Não, ele já é muito independente em casa. Não, pode fazer ele se agrupar com outras crianças, estudar. Eu queria isso, eu queria ver meu filho, né, ligado. E aí esse professor, o professor João Medeiros, me acolheu e me ajudou. E aí ele foi o primeiro aluno de sucesso na rede. Passou em todas para mostrar como cuidava de um autista, como que legal. Foi muito bacana. Nossa, que legal. Foi uma... E me fala uma coisa, quais as barreiras, você abriu várias, né? Quais as barreiras que você ainda encontra? Então, o que eu falo para os pais na escola estadual e particular também deve ser exatamente, eles esquecem as leis. Os autistas têm leis, né? Uma delas é eles têm direito a um professor especialista dentro de sala de aula. Tem direito a cuidador. Tem direito a transporte público. E os pais não sabem disso, sabe? Então, eu lutei para isso acontecer. Hoje, na escola do meu filho, ele tem professoras. O ano passado eram 2 professoras que entram na sala com ele, que ajudam, porque além de ele ser autista, ele tem TDAH. Ele olha para a lousa, quando ele chegou no caderno, já foi. Então, ele precisa de alguém ali do lado dele para ajudar. Então, eu consegui isso, mas foi muita luta, foi com o Ministério Público, pedindo para o Estado, sabe? Então, hoje eu explico o caminho das pedras, sabe? Para a mãe não precisar fazer tanto que eu fiz, porque eu não sabia como fazer, né? E se você vai pegar um advogado, você não tem, né? Nem todo mundo pode pegar um advogado para fazer isso. Então, e é muito fácil sim. Então, hoje nas escolas, eu dou palestra para ajudá-los. Os pais me procuram, eu tenho um grupo de pessoas com autismo. Zuleika, qual é a importância da rede de apoio? Então, olha, começa em casa. Como é que você achou? Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. Então, é difícil hoje, eu sou professora, e parece incrível, doutores, porque parece que na minha sala, sabe, quando veio os autistas, fala, manda para a Zuleika. E quando eu cheguei... porque você virou uma professora especializada a lidar com autismo. Exatamente. Ou seja, a contribuir... Eu gosto de desafios, né? E isso é muito importante. O nosso Brasil está precisando de professores dedicados ao autismo, né? Especializados ao autismo. Por quê? Porque o professor que se especializa em autismo, sem ele perceber, ele está contribuindo para a terapia do autismo. Exatamente. Sem ele perceber, ele está ajudando uma criança, né, nos anos assim nos anos ouros de plasticidade neural a melhorar o cérebro. Exatamente. Ou seja, o professor, né, sendo nossos segundos pais, minha mãe sempre falava que os professores são os nossos segundos pais, né, porque nós passamos
tempo igual na escola em relação com a família. E o que isso significa? Significa que o professor, sendo um bom professor, está contribuindo para o tratamento do autismo. Exatamente. Para reabilitação, para habilitação saber conversar de e saber crianças se com comunicar, autismo. né? E nós sabemos que a questão do tratamento do autismo deve ser o mais rápido possível. Inclusive, se não tiver o diagnóstico, nós já devemos inserir a criança, que é diferente, em tratamento, mesmo sem ter o diagnóstico. Ou seja, isso quer dizer que o tratamento tem que ser precoce. E o melhor tratamento precoce é através dos professores. Então, esse podcast é importante para vocês, professores, e vocês que fazem pedagogia. Se vocês se especializarem na questão do autismo, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem na vida como professor. Por quê? Porque uma criança a cada 30, 40 crianças tem traços de autismo, né? E isso significa que nas escolas, tanto públicas como nas escolas particulares, né, nós temos crianças no espectro de autismo. Alguns são mais graves, outros traços. E tanto o mais grave como quem tem traços de autismo merecem um bom tratamento, uma boa terapia. E a terapia começa na família e na escola, né? Porque se a gente for pensar, quando a gente faz sessão de fisioterapia, por exemplo, para autismo, 3 vezes por semana, e 1 hora cada, são 3 horas só. Vocês acham que 3 horas é suficiente para nós ensinarmos a criança, ensinarmos o cérebro a ser diferente? Aí quando vai para a fonoaudiologia, aí 3 vezes por semana também, ou seja, 3 horas, uma sessão, 1 hora, por exemplo. Vocês acham que 3 horas por semana é suficiente? Claro que não. Aí, se passar no médico, 1 vez por semana no médico, 1 hora por semana, vocês acham que é suficiente? É claro que não. O que isso significa? Significa que o tratamento, a terapia de uma criança criança jovem com autismo, deve ser diário e, se possível, o dia todo. Né? O que isso significa? Significa que os professores devem conhecer sobre o autismo. Os professores e os né? pais. Ou seja, os professores. E concomitantemente, os pais também devem conhecer muito sobre o autismo. Porque o tratamento começa de manhã, na família e depois na escola, e aí vai para os diferentes profissionais da área de saúde. Aí quando chega em casa, o tratamento deve continuar em casa. Exatamente. Todos os dias, inclusive fim de semana, de modo ininterrupto. Por quê? Porque os primeiros 10 anos da vida é quando o cérebro está aberto a modificações, quando o cérebro está aberto a grandes modificações. Então nós devemos aproveitar o tempo ouro para nós iniciarmos a terapia. E os amigos fazem diferença, a família faz muita diferença, os professores fazem muita diferença, e nós pedimos para os professores acolherem as crianças com autismo, a família com autismo. Os professores deveriam ensinar as mães a como lidar com o autismo. E o fisioterapeuta, quando está fazendo a terapia numa criança autista, por exemplo, sempre deve chamar os pais e ensinar os pais como lidar com uma criança autista e como fazer a lição de casa da parte de fisioterapia em casa. Né? O fonoaudiólogo, quando lida com paciente com autismo, deve chamar a família junto, ensinar a família e dar lição de casa para a família continuar em casa. Né? E a família deve tentar acompanhar as crianças, os jovens com autismo, deve acompanhar junto aos profissionais de saúde e tentar aprender o que eles estão fazendo durante as sessões, seja de psicologia, seja de fisioterapia, seja de fonoaudiologia, para continuar em casa. E nós sabemos que qualquer deficiência do cérebro, nós devemos fazer treino psíquico, treino cognitivo, que nós chamamos. Nós precisamos fazer treino motor, treino de linguagem, treino de fonoaudiologia,
Ou seja, é multidisciplinar. Né? E como é que você achou a rede de apoio? Então, Como é que foi eu, isso? uma coisa que eu queria complementar aqui, que eu acho bem difícil hoje em dia, é na rede pública, está muito difícil, tá? Porque não tem neurologistas, não tem psiquiatra. É um outro mundo, É um né? outro mundo. Então, Existem dois você mundos falou no uma coisa Brasil, né? muito importante, que os professores, eles têm que ser capacitados, sim. E mesmo antes de ter o diagnóstico, porque sabe o que acontece? Ficam esperando o diagnóstico. E a criança está lá dando todos os indícios de autismo, Está perdendo tá perdendo todo um tempo. Tempo precioso, então, né? hoje, meu trabalho é trabalhar com crianças, mas a minha intenção agora, que vai mudar o governo, tudo, é entrar e fazer essa ligação, esses professores entender, porque não adianta só você vai lá e explica o que é autismo. É um transtorno do desenvolvimento global. E o que eu faço com isso? Só que tem que ter esse outro olhar de, olha, eu tenho alunos lá que eu indiquei e tem que ter todo um tato para conversar com a mãe. Você não vai falar para sua uma que eu não posso dar o diagnóstico, eu sou professora. Mas eu posso chegar, mãe, como é teu filho em casa? Ele é assim? Você já pensou em procurar um pediatra para fazer isso? Você pode abrir um isso? caminho. Eu né? abro um leque e ela que você fala não teve. que eu não tive. E aí eu abro esse leque para a mãe. E já abraçando, porque como eu trabalho no Taboão da Serra, lá tem o esporte, que tem um esporte de fim de semana para autistas, onde a mãe é acolhida, que ela pode conversar com outras mães, e tá. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Já ali, naquele dia, num sábado, eu posso estar conversando. Outra coisa, grupos de autistas, de mães, a família de autistas, eles são muito. Por exemplo, muito unidos, como né? os parkinsonianos, né? É mais ou menos. Com as associações parkinsonianas. Isso. Então, o que acontece? Autistas. Quando eu ia no CAPS, a psicóloga ficava numa mesa, a gente conversando, aí eu trazia a minha vivência para aquela mesa. Né? Então, aquilo era muito bom, aquela troca. Isso eu acho que já não tem mais, mas era uma coisa de fazer um psicólogo conversando com a avó, porque quantas vezes é a avó que cuida, porque o pai deu área. Quando o pai, não estou falando mal de homem, mas a maioria, quando o pai percebe que ali, então, percebe que ali está assim, eu vou dar área. E assim, acontece muito isso na parte mais, como eu diria, menos social, mais baixa. Com a camada mais carente da população. Acontece. Porque eles não têm. Aquele menino fica gritando, eu vou passar por isso. E você acha que a aceitação é boa nessa camada social? Eu acho que você percebe? Eu acho que não. Eu acho essa que ainda vivência, falta informação. Falta informação. Por isso que eu estou aqui, que eu acho isso lindo que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem maravilhoso, porque falta. Por mais que estejam, falta informação. Falta informação, isso que eu estou dizendo, até onde eu trabalho, na rede pública ali. Sabe, eles pegam e falam assim, é isso que eu falei, tem um curso que é autismo. Mas o dia a dia é outra coisa, você viver com uma criança autista. Então, eu peguei um menininho que eu acho que ele é autista, não tem, porém, eu trato ele como se fosse. Aí até a mãe, é o que eu falo assim, aí a mãe, problema da família, entendeu? Ali eu faço a minha parte, eu dou o meu melhor. Então, ele chegou na sala, ele gritava muito, diferente de outras crianças, porque eu falo assim, diferencia naquela faixa etária, o que diferencia é o que, né? E ele era diferente, ele chegava, e ele fala corretamente, ele tem 3 aninhos. Fala exatamente, conta tudo o que acontece em que casa. Você viveu, né? Muito, muito. Exatamente. E quando era a hora de dormir, de deitar por os colchãozinhos, que eles ficam o dia inteiro na escola, ele se desregulava de uma certa forma, que aí todo mundo falava, mas esse menino é mimado, isso, né? Sempre achando que era um mimo. E podia ser, tá? Não estou dizendo que não, porque tem muita criança mimada. Mas o meu olhar já era outro. Não é assim. E eu fui lutar para essa criança, e é uma escola integral. E todo mundo, não, mas ele tem que ficar até às 5, ele tem que ficar até às 5. Eu falei, mas vem cá, por que tem? Aí eu fui para cima, sabe? Eu falei, vem cá, o que precisa para uma... Por que a criança tem que ficar até às 5?
A mãe mostra a carteira de trabalho aqui? Não. Então, como você sabe que ela trabalha, que ela precisa, entendeu? Eu comecei a discutir, perguntar outras coisas. Por quê? Eu achava, aí eu fui procurar a mãe, para saber da mãe o que ela realmente pensava sobre isso. E ela falou, eu acho que meu filho é autista. Caramba. Então, a mãe já sabia, você entendeu? Só que o nosso sistema educacional tem que não sai tem que ter É regras. muito dentro da caixinha para Exatamente, crianças doutor especiais Marcelo. com autistas. Exatamente. Né? Aí eu falei, mãe, eu vou chamar a direção, nós vamos conversar. E eu acredito que ele possa ficar só até antes de dormir. Aí eu fui perguntando para ela, como que ele é depois, quando ele dorme? Ele chega irritado, ele joga as coisas, ele bate. Por quê? Porque ele não sabe, ele não quer dormir, ele está inseguro. Pode ser que daqui a um tempinho ele fosse entendendo que dormir, sabe? Mas aí ele tinha que ter o tempo dele diferente dos outros, que exatamente se adaptaram ali. Você percebe? E qual é o problema se a mãe, ela é enfermeira também, se a mãe pode deixar a criança ali meio período? Por que não facilitar isso para ela? Por que ela tem que procurar outra escola longe? Você entende como é burocrático? Sim, dificulta o caminho da mãe, do autismo, de todo mundo, né? Aí o que aconteceu? Briguei. Chegou um dia que eu falei, ai, Senhor, missão dada, missão cumprida. Porque eu já chegava chorando, às vezes, em casa. Falava, ai, não aguento mais. É muita burocracia, brigam comigo, olham feio para mim, só porque eu quero facilitar. E aí, fala assim, nossa, aquela mãe, aquela professora, ela se acha, ela sabe. Não, eu nem queria saber o que... Eu queria fazer ele ficar tranquilo. Facilitar a vida da criança. Consegui. Olha só. Consegui, aí, falei com o supervisor, falei com todo mundo. Ele precisa, mas ele não tem o laudo. Eu falei, a mãe está em busca. Ele está em investigação. Enquanto ele está em investigação... Vamos encurtar esse caminho, né? Eu falei, eu não preciso do laudo para trabalhar com ele. Você não vai dar remédio, não nada. Vou dar remédio, você isso, vai... exatamente. Só vou tratar o comportamento e tudo. É. E isso me pegou lá onde eu trabalho, porque foi muito ruim para mim. Porque eu levava, às vezes... Mas foi bom para a criança? Foi, consegui, estou bem. Depois disso, tem uma outra menininha, que é difícil, né? Que é mais difícil da gente detectar, porque acho que 40% é menino, né? No autismo. 40% é menino. E tem uma menininha, a mãe está em investigação também, mas eu tenho certeza que ela é. E tem outros 2 que os pais não aceitam ainda. Mas não faz mal. Calma, é isso que eu falo para o calma, tudo vai ter seu tempo. Eu levei quanto tempo para assumir isso, para dedicar? Tá, mas o que a gente pode fazer? A gente pode dar o nosso melhor. Com outro olhar, com carinho, com amor, com paciência. Você entendeu? E é isso que eu queria botar nas cabeças. Você, então, você dá essa capacitação para os pais? Eu tenho. Como a rede de apoio dá. Eu dou. Como lidar com essas crianças. Eu vou falar uma coisa aqui que se meus superiores ouvirem, não vão gostar, mas eu vou falar. Eu tenho todos os telefones dos pais no meu WhatsApp. E aí é um grupo de vocês. É um grupo e eu falo. E esse grupo você ajuda. Esse grupo eu ajudo. Eu oriento onde procurar os médicos, eu ajudo com os médicos, porque eu tenho acesso a vereadores, eu ajudo. Qual é o resultado desse trabalho para as crianças, na sua opinião? Você já colheu frutos? Já colhi frutos. Como mãe Não, e pais me falaram assim, olha, foi aquela palavra tua que fez eu acordar. Então você transformou. Eu transformei. Hoje eu sou feliz com isso. Esses dias uma mãe, 2 anos que eu não a via, ela mora em Minas Gerais, ela falou assim, tem até o áudio dela, que de vez em quando eu ouço para me animar. Ela falou assim, você um dia falou assim para mim, o seu filho pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode como um outro, porque eles podem tudo. Só ter essa rede de apoio, só ter os médicos esse olhar diferente. Entendeu? Eles podem tudo mesmo. E o filho dela estava no 3º ano. Estudando, fazendo prova, ela estava toda feliz, e ele é um autista. E ela falou, então ele seria uma criança sem função na sociedade. Então, assim, é muito... Eu não sei, agora, o que eu queria, para fechar isso, eu queria falar do jovem autista agora. Fala. Porque o meu filho cresceu. E agora, eu estou numa outra... E agora?
E agora? Eu fiz tudo, e agora? O que eu faço? Vai arrumar uma namorada, vai arrumar... Como é que é uma isso aí? dificuldade. E por um acaso, eu não tenho mais o pai próximo, que apesar de tudo, é isso que eu falo, é mãe e... É o mundo, você e seu filho. É eu e meu filho. Então, hoje eu tive que ensinar ele a fazer barba sem saber fazer a barba. E ele falou de namorada, e eu, e agora? Aí eu chamei as meninas. As meninas, olha, leva um chocolate para ela. Assim, brincando, como você conquista. Mas falando sério, um dia ele chegou e falou assim, eu estou muito triste hoje. Muito, muito triste. E ele fala desse jeito, corretamente. Corretamente. E como um robozinho, parece um robozinho. Estou muito triste hoje. Hoje é o pior dia da minha vida. Eu, nossa, Arthur, por que isso, filho? Aí ele falou assim, porque eu descobri que a Laura tem um namorado. A Laura é a menina que ele gosta, tem um namorado. Aí fui conversar, falar sobre o namoro. Ai, meu Deus, que difícil. Tudo difícil. Educação sexual. Tudo difícil. Tudo diferente. Tudo diferente. E agora eu estou buscando apoio de novo, a saga. Quer dizer, você voltou à escola, a reaprender. Você está reaprendendo. Para ver a experiência das famílias agora com adolescentes e adultos, jovens adultos. Exatamente. Então agora é um novo ciclo, porque eles cresceram, todos esses, né, que eu ajudava, apesar que eu fiquei só com a educação infantil, né, trazendo de agora novo. Você vai se especializar em adolescente. Vou ter que pensar. E já comecei com, por exemplo, o desodorante. Ai, agora eu preciso usar desodorante. Tá, e o cheiro da pele. Já tive que pensar. Aí eu falo para as mães, tem desodorante sem cheiro. Explica, compra esse que sem... Creme, de preferência. Você entende? Porque, nem aquele barulho do... Sim. Ele não gosta. Você acredita que ele não gosta desse barulho? Tem hora que para fazer a barba, às vezes raspar, deve dar uma sensibilidade diferente. Quer dizer, vocês estão desenvolvendo toda uma técnica para adolescentes. Caramba. Entende? Aí, o que eu quero? Eu quero trabalhar, eu quero entrar, e vou entrar como ajudante dessas professoras, abrir cabeça de professor, gente, não é só aprender o que é lá o autismo. No geral, você acha que a percepção da sociedade, do meio acadêmico eu digo, professores de escolas, a aceitação é melhor, a aceitação aprender a lidar com essas pessoas é melhor do que no passado? Muito. As pessoas estão se familiarizando mais com o autismo. E tem informação, como esse canal, como o canal do Mignon lá, né? Sim, eu vi um depoimento dele bonito, né? Ele bonito. Fala do filho dele, acho maravilhoso. Eu acho que ele dá uma engajada boa, né? Pai, né? Porém, socialmente é diferente. É diferente. Tá, porque eu ia te fazer essa pergunta, porque eu sei que você trabalha em outro mundo. É outro mundo. Né? Você trabalha no mundo carente. Exatamente, é outro mundo. Onde as pessoas não têm recurso para achar um neurologista, para achar uma medicação. Exatamente, doutor Marcelo, exatamente. E esse teu trabalho lá... E assim... Você acha que a aceitação é melhor? Eu acho sim. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente consegue falar com a mãe... Antigamente você falava, ela já... Não é... Como você. Como eu. Se comportou assim. Como eu. Então, não. Então, aversão à palavra. Eu sei disso. Então, hoje, o que é difícil para todo mundo, para mim não é. Para mim, sentar com a mãe, primeiro eu falo um monte de coisa de bom. Ele faz isso, ele é legal. Aí eu vou levando. Olha, mamãe, está com uma dificuldade disso, ele não fala, ele não quer, ele só chora, outra. O comportamento restritivo, rígido. O comportamento rígido no autista é muito claro. Ele não se sujeita a outra. É isso. Então, por exemplo, eu como a comida às 10h20. Se for 15 para as 11, extremamente metódico, né? Eu já me irritei. E para cuidadora, por exemplo, eu só trabalho meio período, das 7 ao meio-dia. Depois do meio-dia, ficam 2 crianças com 25 crianças. Isso é uma outra coisa. Então, é muito fácil jogar só no professor e não nas políticas públicas. Porque
como que uma sala de 25 crianças de 3 anos, se eu tiver, tudo bem, 2 autistas nível 2 de suporte, tranquiliza, tal, e se eu tiver nível 3 de suporte, como que eu consigo cuidar de 25 e dar a assistência que aquela criança necessita? E os outros também. Por quê? Sim, difícil. Você é Se ele se professor, desregula, uma criança típica, se ela se desregula, às vezes ela dá uma mordidinha, tal, e bate. E se ele se desregula, que ele vai bater a cabeça na parede, por exemplo, se ele é autoagressivo, o que você faz? Um Você está autismo entendendo? mais grave. Né? Então, o que entra nas políticas públicas? Vamos colocar mais profissionais capacitados para ajudar na mão de obra, não só na parte intelectual. Ou você foca em 2, 3 escolas, não precisa me colocar em todas, Isso, exatamente. e foca para essas crianças. Você entende, doutor Não Marcelo? que seja uma escola especial, mas uma escola focada para os alunos normais e para os autistas. Exatamente, você entendeu? Tinha que ter algo diferenciado ali para cuidar. Mesmo, vamos tirar, não precisa ser só o autista, o TDAH. A criança que já dá indício de TDAH com 3 anos... Não, o TDAH também é difícil. Você entende? E ele está ali, né? No comecinho, eles têm quase o mesmo... Parece um pouco, não parece o TDAH? Tem sintomas em comum. Bastante sintoma em comum? Tem sintomas mesmo, em comum. Depende do... Porque TDAH, nós não podemos esquecer que também como qualquer doença, né, nós temos um espectro de sintomas. Então, varia desde pacientes mais leves, portanto, subclínicos, em que ninguém percebe. Até aqueles casos extremos. Então, para todas as doenças é assim, desde doença de também Parkinson... aumentou, doutor? Aparentemente, sim. Então, tanto, ou é também... de um lado, nós estamos reconhecendo mais. Certo. Se discutindo, fazendo mais diagnóstico. Né? Estamos diagnosticando mais, né? Tanto autismo como TDAH. Por quê? Porque assim como a sociedade está começando a prestar mais atenção sobre TDAH, autismo, etc., nós, profissionais da saúde, né, das diferentes áreas das profissões da saúde, nós também estamos mais atentos. E o autismo vem com comorbidades, bastante. Vocês sabem disso, né? Sim. Então, uma delas é o TDAH, que quase todos têm, acho que 30%, assim, acho que tem TDAH. Outro é uma coisa que eu também aprendi, que o intestino tem neurônios. Sim, esse aí, ó, é dele aí. Então, a nossa primeira entrevista. Porque, olha, você vê como eu sou. Eu vou botar até o link lá. É importante, não, é importante. O doutor deve ter falado sobre, eu não sei quantos % dos autistas tem problema no intestino. Isso é muito importante a gente falar sobre. Então, tem tudo isso, tem essas comorbidades. Aí, quando eu detecto, por exemplo, eu tenho certeza que ele tem TDAH. Tenho certeza absoluta, porque eu diagnostiquei meu neto. Eu que diagnostiquei. Depois ele foi para um psiquiatra e não precisou nem fazer avaliação neuropsicológica nem nada. E é alto o nível de TDAH. Você entende? Então, quer dizer, eu já estou esperta nisso. Eu não sou médica, eu vou fazer medicina. Zuleika, o que agora você vai falar um pouquinho mais para a sociedade. Tá. O que um pai de autista não gosta de ouvir? Vamos lá. Nem eu sei, tá? Mas eu vou falar para vocês também não ficar falando, né? Exatamente, eu tenho que aprender. Nossa, ele nem parece autista. Eu ouço isso toda vez. Vem viver com o bendito fruto, né? Vem, porque, como? Tudo bem, agora, o que é parecer com autista? O que vocês querem, né? O que o outro... Quer dizer, ele tem um estereotipo, ele não vê o estereotipo na criança e fala, nem parece autista. Por exemplo, você sabe que se a gente está numa fila de deficiente, eu entro, porque ele não tem paciência para nada, né? Se eu estiver aqui no banco, não dá nem para levar o Arthur, já não levo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, mas tem fila de cinema, tem fila assim que ele não suporta. Aí tá aquela luz no hall, né? Que está irritando ele, tá a gente falando, bom... E aí a pessoa fala assim, já ouvi isso. Você está numa fila de deficiente, o que você tem? Caramba! Porque nós estamos ali conversando. E aparentemente ele é um moço,
né? Pensar que, isso que eu te fazer, é que vocês iam saber, eu tenho certeza, que a gente que conhece o autista ele tem trejeitos, ele tem um jeito, às vezes, de andar, ou às vezes de não andar, de se esbarrar, tudo tem. Mas você ouve isso, ele não parece. Isso não fala em nunca, não parece. Não fala nada. Não fala nada. Não fala Ó, e nada. aí, beleza? Beleza? Tá. Tá. E outra coisa, o que que eu posso fazer? Assim, o que que eu posso falar para ele? Calma, você está na frente dele, fala com ele. E se ele tiver um comportamento Sabe? diferente, cara, Isso. deixa E se pra você lá, perguntar para mim assim, o que que eu posso, na frente dele, o que que eu Ah. posso falar com ele? Pô, um homem, você fala, Fala, depois meu. é, sabe, E de se vez em der quando- errado, deu errado. Deu Acabou. né? Ele já fez coisas assim, uma vez ele aprendeu, a gente vai ensinando tudo. Eu estava com os amigos e Porque ele não sabe o que responder. não, Esse é o fato, ele não né? sabe. Eu Ele vi não uma sabe. vez Ele não sabe do que tá programa, eu vi, acho que foi no Fantástico, uma Parece reportagem engraçado. com um autista, e a menina falava, ele era casado, cara, e a É. esposa falava assim pra ele, eu te amo, eu te amo. Ele falou, meu, mas o que eu tenho que responder? Responder. Que eu te amo, é isso? Tá bom, eu te amo. É mais ou Ele não menos. sabe o que É falar. mais ou menos. Entendeu? Eu falei para ele, Arthur, essa é minha amiga. Minha amiga Lívia, tal, apresentei ele. Aí ele ficou assim, não fez nada. Aí eu falei, Arthur, cumprimenta. Ele falou, eu não posso falar com estranhos. É isso, Mas aí depois eu expliquei. Você sabe que Quando eu te apresentar, você pode falar. eu tive uma expliquei tudo. amiga, o filho dela teve uma crise de choro e de grito dentro do aeroporto. E imediatamente os pais tentaram acalmar a criança autista. Passou um cara, filmando. Isso, exatamente. Cara, Exatamente. que isso? Meu, já aconteceu E ela comigo. olhou pro cara e o cara desligou e foi Já embora. aconteceu comigo isso. Filmar. Eu perdi o voo na sala de embarque. Sabe? Na sala de embarque, perdi o voo com o Arthur. Por quê? Ele voou, eu fui para Bahia. Ele voou, e assim que ele voou, começou a sangrar o ouvido dele. Eu acho que foi muita pressão, não sei o que aconteceu ali. E ele teve muita dor no ouvido. E na volta, eu acho que ele, quando ele lembrou da dor, Ele falou, eu não ele entro escapou, aqui. menina, mas ele correu tanto e estava me chamando, É. eu já estava ali na fila, Eu imagino. perdi o voo. Perdeu. Aí todo mundo falou assim, mas como que você perde voo? O meu ex-marido, como você perde voo com uma criança só? Eu falei, não estava com uma, estava com duas. Mas ele foi por um lado e ela foi para o outro, porque ela minha tia tem 19, ela tem um pezinho lá que ela está fazendo a neuro. Ela também se acha autista. Mas ele saiu correndo. Eu acho que na hora veio na mente aquela dor. Ou aquela... Foi embora, fugiu da dor. Fugiu da dor. Você percebe? Então, é muito fácil. E tinha gente lá. Porque eu estava correndo que nem um louco. E aí tem gente filmando para postar na rede social. Então, mas eu fui lá, falei, moço, você não vai fazer isso, hein? Porque eu já estava até com vergonha, porque eu percebi que ele estava filmando. Então, isso existe. Então, essas coisas, meu, para quê? Finge que não viu. Tá te fazendo mal. Finge que não viu. Vai pro seu voo. Vai fazer suas coisas. Então, é isso que eu acho. Que tem muitas coisas que ainda parece bonito, ou não sei, legal pôr na rede, ou falar. Eu não atrás de likes isso. E julgamentos e tal. Entende? É ruim. Então, eu vejo isso. Né? É ruim. E, então, hoje, por exemplo, ele vai terminar o 3º ano. Agora, né? O 3º ano do ensino médio. E eu sei que não tem, mas eu vou fazer algum curso com ele. Não quero saber o que ele gosta. Ele gosta de games. Eu não entendo nada de games, mas eu vou fazer. Então, é isso que eu acho que deveria ter políticas públicas. Sabe, para o pai poder estudar com o filho? Não, Nossa, que legal, hein? Porque eu vou ter que ir lá para uma sala legal. E ajudar, porque não vai ter uma professora agora para curso, tinha no ensino médio, mas a partir disso não vai ter mais. Então, aí que eu volto a falar, tem, que nem o filho do Mignon, o filho de outras pessoas que podem, vai lá e paga uma faculdade, paga alguém para cursar com ele, e a coisa vai acontecer. E a classe média baixa?
que faz? O filho não vai poder estudar. Não, e são crianças que a sociedade não pode perder, né? Isso é o De fato. ninguém, Eles né? vão ser extremamente úteis para a gente. Ninguém, né? Ninguém. Na verdade, a gente não pode perder ninguém. Não pode perder. Porque toda a vida importa. Toda a vida. Toda Nós vida da área importa. de saúde, nós sabemos que toda a vida importa. Então, por A gente não Deus, pode por qualquer desprezar outro essa... pelo A universo. sociedade não pode desprezar essas crianças. Eu não sei como chamar, que cada um tem a sua religião, Ah. tudo, não sei se é o universo, tudo. Eu tenho condições de ajudá-lo nesse sentido, e que eu tenho condições ainda psicológicas, tenho ânimo, tudo. Então, eu já falei para ele, vamos escolher, eu falei para todo mundo de casa, vamos pensar num curso para o Arthur, de game. Mas e aí? Eu vou com ele, pode deixar que eu vou aprender também, aí eu entro nessa área agora. Depois você vem E contar para ele. vou, então, mas vou fazer isso. E não sei como. Já pensei, vou ter que trabalhar tarde para ir de manhã na academia, porque os músculos também do autista são diferentes, parece. Eu não sei se aí, como a gente vê, depende do cérebro também, não sei, né? E aí eu acho que agora ele tem que fazer mais musculação, mas como eu estou precisando também, vai todo mundo junto. Aí eu pensei, vou mudar de horário. Mas e aí? Você está entendendo? E essas famílias que não podem fazer isso? Então, precisa política pública. É isso. E você está inserida nesse projeto? Vou atrás, de qualquer jeito. Agora é que eu te falei, não sei como, ainda não tenho na mente. Atualmente você é professora de uma escola pública, Isso, né? conta aí. Então, fiz assim, fiz a pedagogia, né? Para trabalhar, prestei um concurso, estava na faculdade ainda, aí saiu o concurso e fui. Aí esse professor João, o secretário, falou assim, Zô, vai para a sala de aula, vai ver todos os problemas da sala de aula, pega tudo que você tem e depois nós vamos trazer você para cá e aí você ajuda. Que legal, hein? Então, aí é isso. Você tem autistas na sua sala? Eu tenho 2, um que é autismo com epilepsia. Caramba! Que é difícil. Também estou tentando ver se ele só fica meio período, porque a mãe também está nessa tristeza, porque agora que pegou o diagnóstico. Mas no momento que ele veio, também já sabia. Mas vocês estão acolhendo a mãe. Eu estou. Legal. Eu estou acolhendo, ela já está. Inclusive, ela estava precisando de neuro, eu já fui atrás e consegui um neurologista infantil. E estou assim, estou correndo. E exatamente isso. E eu não posso fazer isso, porque a professora não pode ter contato fora da escola com os pais. Então, é uma coisa que eu burlo a lei. Mas eu também não me importo, porque... Na realidade, você é amiga deles, né? Sou amiga deles e outra coisa. Eu não estou fazendo nada da escola, eu indiquei esporte, eu fui procurar médico, entendeu? Então, se tiverem... Você encurta o caminho das Exatamente. pessoas. Exatamente. E agora eu vou estudar para encurtar o meu de novo, né? Que eu vou fazer. Agora você está com adolescente e agora você vai fazer faculdade. Vou fazer faculdade. Novo com ele. Legal. Isso aí é legal. E aí é isso. A gente faz o que pode, mas eu ainda acho que nós poderíamos ter mais, sabe? Médicos interessados em ajudar ali, porque a mãe não tem psiquiatra. Você sabe o que aconteceu comigo em Itapecerica? Eu prestei um concurso há muitos anos atrás para ser neuro lá. E com todo jeitinho, a minha chefe virou, olha, tem uma escola infantil com crianças autistas. Naquela época era tudo confinado, as síndromes de Lennox, os epiléticos graves, os autistas, as crianças com deficiência, tudo junto. É isso que eu passei também. Eu queria que você fosse lá, pelo menos para fazer as prescrições. Eu cheguei naquela escola, eu estava perdido. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu não sei nada disso, mas eu vou ajudar. Exatamente. Aí comecei a estudar e ajudar, dentro das minhas limitações, mas ajudar porque não tinha nada. E as crianças... descompensava a válvula de hidrocefalia, eu avaliava, mandava lá para o hospital, renovava as receitas, que muitas crianças ficavam sem exatamente. Receitas, isso é uma das coisas que acontece, doutor Marcelo, fica sem receita. E aí a gente, o psiquiatra dá 2 meses, aí você marca, eu estou falando na rede pública, marca, não tem, aí ele volta, estava com meu filho, é que agora eu fiz o convênio, estava sem o conserta.
estava sem. Aí regride tudo, né? Então, por quê? Porque você vai marcar no SUS, não tem. É isso que eu estou te falando, falta políticas públicas. Eu acho que isso ia nos ajudar muito, porque, como o doutor Chu falou, é multidisciplinar. Então, nós precisamos de tudo. Nós precisamos de fono, de fisioterapeuta, de neurologista, de psiquiatra. E rede de apoio e amor, né? Amor. Não fosse seu amor, seu filho estava ferrado, né? Valeu a pena? Valeu. É meu presente, né? Foi meu presente. Você tem um presentão até hoje, então. Até hoje. E hoje eu falo que é legal, eu vejo tudo diferente. Você sabe que às vezes eu passava por uma calçada, eu nunca reparava se tinha aquela baixada para o cadeirante, nunca reparei. Na escola eu nunca reparei se tinha. Depois o Arthur, nossa, eu brigo, se não tiver trocador lá, eu falo, como não tem trocador numa escola? Aí, mas é isso, aprendi a ser mais humana, aprendi a ver. Uma frase do Mion, lá do Marcos Mion, que eu estava vendo no podcast, ele ter um filho autista foi uma oportunidade para ele, né? Ele falou, não, se você voltasse atrás, você queria ser o filho perfeito? Não, eu queria um filho autista. É verdade. Que isso foi uma oportunidade para ele. Para a gente aprender. Eu acho que se eu sou um pouquinho melhor do que eu era, foi por ele. Entendeu? Eu tenho essa visão hoje de ser uma pessoa melhor, porque eu preciso, né? Eu preciso ser. Ele assim, é maravilhoso. 1,92 m, calça 43, fala que nem um robozinho, mas está sempre... Eu te amo. Aprendeu a falar eu te amo. Aprendeu. É isso que você tem que falar. Isso, exatamente. Quando a mamãe fala eu te amo, quando eu falo I love you, você fala me too. Legal. E a gente aprendeu isso. Muito entendeu? legal. E é bem por aí. Bom, nós falamos aí há quase 1h30, estamos chegando ao final. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse uma mensagem para os pais de autista. Muito bonita a sua vida, muito bonito o seu depoimento. Parabéns. Obrigada. Eu acho que foi um podcast extremamente rico, muito legal, de quem convive com o autismo no dia a dia. Dá uma mensagem para os pais ali. Eu acho que é amor. Amor. Tem que amar essas crianças como vocês amam as crianças típicas, como amam todos. Eu acho que é isso. E paciência, né? Mas o amor, ele vem com paciência, né? Então, não está feito. E assim, aceitar. Buscar uma rede de apoio, aprender. E é como vocês falaram, tudo assim, tem que aceitar e tem que entender e procurar podcast, procurar ver como... Informação. Falta informação. Então, procurar informação de todos os lados, e informar a família, ajudar com a informação também, né? Informar. Eu acho que é por aí. Bom, vale a pena nós todos, a sociedade, buscar conhecimento. E por que é tão importante buscar conhecimento? Porque o conhecimento humaniza as pessoas. Exatamente. Uma vez que nós buscamos conhecimento, a sociedade tiver conhecimento sobre determinados assuntos, por exemplo, a questão do autismo, a questão do TDAH, a questão da epilepsia, a questão da doença de Parkinson, a questão do... tudo isso humaniza, faz com que a gente aceite as pessoas do jeito que elas são, faz com que a gente ajude, contribua, que as pessoas contribuam por uma sociedade melhor. Verdade. E nós, profissionais da saúde, os professores, né, o mundo acadêmico, seja a nível de universidade, seja a nível de ensino fundamental, infantil, né, todos nós e as diferentes famílias, se nós estivermos abertos a conhecimento, nós seremos mais humanos. É isso que nós queremos, né? O importante aí, para a gente fechar, primeiro, parabéns pelo amor. Né? Acho que sem amor a gente não consegue vestir a camisa, a gente fica extremamente burocrático e pouco empático. E segundo lugar, é que você falou outro dia aí num podcast, pessimismo e otimismo. O autista, ele precisa de otimismo. A gente sabe que ele tem os problemas dele, mas o otimismo irradia. Verdade. Né? O pensamento positivo, o vencer barreiras, ele é
ele irradia, conquista outras pessoas, e essas outras pessoas vão formar essa rede de apoio que você falou. A rede de apoio é fundamental para os pais. Você ficou sozinha, perdida há muitos anos, sozinha, você e seu filho. Nem a família conseguiu entender. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E graças ao teu amor, você achou uma rede de apoio, agora você está irradiando e multiplicando o apoio para os pais que precisam. Zuleika Menezes, depois eu vou botar seu Instagram lá, muita gente vai te procurar, né? Porque muita gente enxerga, o nosso podcast mais visualizado até hoje é o paciente com Parkinson, né? Que nós entrevistamos e muita gente procura. Por quê? Porque a pessoa vai se enxergar ali, no depoimento de alguém como ela. Muito obrigado, Zuleika, valeu pela presença. Esse podcast eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você. Até o próximo episódio.